Gente, eu acabei postando ontem mesmo, aí na parte de tarefas, né? Ontem, bem à noite, e mandei pelo grupo de WhatsApp também, né? É um Uhum. vídeo, uma videoaula, né? Depois façam aí um relatório desse vídeo. E eu postei também praticamente uma lista de, como se fosse um questionário, com um gráfico, né? E algumas perguntas. Na verdade, é, são três perguntas aqui, né? Uma delas é, já viram um gráfico parecido como este ao lado? E aí na folha aparece o gráfico, tá? A curva Uhum. desse gráfico cresce de forma exponencial. Aí uma pergunta, sabe o que significa isso? Na segunda questão é o seguinte, pesquise na internet o significado de exponencial e exemplos de nosso dia a dia que aparece o termo exponencial. E o último lá, uma função dada por, aí tem uma expressão, né? Uma expressão Uhum. matemática. Y igual a elevado a x. Que nome teria, né? Então, a função dada pela expressão y igual a x, que nome teria? Como seria possível... Desculpa, espirrei aqui. Como seria possível construir um gráfico seria y igual a 2 elevado a x, aí não saiu o termo função aqui, eu vou dar uma corrigida. Mas é uma função, né? Tem o y igual a 2 elevado a x, tá? Então, é isso que é... Você seria capaz de construir esse gráfico? Bom, antes de responder essas questões, claro que a 2 tem que estar solicitando para pesquisar na internet, mas antes de responder essas questões, é interessante que vocês vissem o vídeo, tá? Uhum. Ali eu estou pedindo o vídeo 1, mas nesse grupo aí tem 4 ou 5 vídeos. Então, se vocês acharem interessante, pode ver o segundo vídeo, tá? Então, acho que assistindo o primeiro e o segundo, dá para ter uma boa ideia, né, do que a gente vai estar falando da agora para frente, tá? Então, é um assunto novo aí para vocês, né? Mas que a gente vê aí no dia a dia da gente algumas expressões, esse termo exponencial, né, que foi citado aí. Então, não deixem de estar... existe uma outra questão, né, que aparece também muito, né, às vezes o termo, por exemplo, juros sobre juros, né? Não sei se vocês já ouviram isso, né, ou uma expressão assim, né? Capitalizados mensalmente, né? Capitalizado mensalmente, enfim, né? Semanalmente. Então, essas expressões, ela está relacionado com essa curva do gráfico também, tá? Então, o termo juros aí, não... Os juros nós temos o simples e o composto. Então, isso aí está bem associado à questão dos juros compostos também. Então, deem uma olhada nisso, pesquise alguma coisa a esse respeito e vê se vocês encontram outras situações, né? Provavelmente ela vai aparecer em outras situações, além dessas que a gente está citando aí, tá? Deixa eu só ver o que mais que eu teria. Bom, procure, ao responder isso aí, também deixar no caderno de vocês, anotado. Se fizerem o gráfico aí, deixa o gráfico anotado no caderno também, que vocês fizeram. E postem tanto esse relatório do vídeo, como a resposta a essas 3 perguntas aí, postem lá na tarefas, né? Que lá eu posso, como eu já disse antes, entrar, verificar quem respondeu e
e se está tudo correto, ou se tem alguma questão que às vezes ficou incompleta, ou ficou errado às vezes, né? O entendimento errado aí do que está sendo sugerido, tá? Então, a gente vai fazer um comentário, né, e pedir, às vezes, para refazer se alguma coisa não ficou muito para se entender, ou não ficou muito claro, né, tanto para vocês como naquilo que vocês escreveram. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Não, professor, Algum... só tinha dúvida só de mesmo como é que ia fazer, mas já tá tudo certo. Então, tá ok. Então, lá no final, dá uma corrigida, viu? Como seria possível construir um gráfico da função y igual a 2 elevado a x, tá? Porque a função, o termo função foi aparecer depois, né? O gráfico de y, 2 elevado a x, função, né? Ficou... Então, da função y igual a 2 elevado a x. Depois eu vou ver se eu corrijo aí, inclusive, e mando aí para vocês novamente no WhatsApp, tá? E se der para corrigir lá na tarefa, acho que é possível também, eu dou uma corrigida lá, mas é só trocar a palavra aí para ficar com mais sentido a frase, tá? Beleza. Alguma questão, alguma dúvida? Não. Eu vou interromper a gravação, isso aí vai ficar salvo